pessoal, bem-vindo todos, todas, e dando continuidade às nossas aulas de crimes patrimoniais. Nós vamos, conforme combinado, fazer essa parte através de uma aula remota, né? E para isso, pessoal, nós vamos retomar exatamente do ponto em que a gente parou. E para não ficar uma coisa quebrada, eu gosto de contextualizar esse nosso estudo. Veja só, a gente está trabalhando agora, nesse momento, os crimes patrimoniais. E o que é importante a gente saber dos crimes patrimoniais? Eu tenho as várias modalidades: furto, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, os crimes de dano, enfim. E o que a gente está trabalhando é exatamente saber a diferenciação de um e de outra situação. Porque no senso comum, as pessoas confundem bastante. Mas é importante a gente saber a exata tipificação do que é o crime de furto e os tipos de furto, o crime de roubo e os tipos de roubo, a extorsão, o estelionato, a apropriação indébita, enfim. Na última aula, a gente estava trabalhando exatamente a questão do roubo e da extorsão. Lá no crime de roubo, nós vimos que existem várias modalidades de roubo. E aí eu comecei a chamar a atenção para essas diferenciações, porque muitas vezes a gente imagina que o roubo é só eu ligar ele à questão da violência e da grave ameaça à pessoa. Mas essa é uma modalidade de roubo, né? Eu tenho uma outra modalidade de roubo, que é quando eu impeço que a pessoa possa oferecer resistência. Por exemplo, quando eu coloco alguma substância entorpecente ali na bebida da pessoa e a pessoa paga e eu subtraio patrimônio. Quando eu amarro essa pessoa numa cadeira. Quando eu tranco essa pessoa no banheiro, num quarto, para poder fazer toda a limpeza ali da subtração patrimonial na casa daquela pessoa. Então, são essas modalidades que é importante a gente fixar em mente, né? Outra coisa que é importante saber são essas majorantes. Quando é que o roubo ele vem com aumento? Quando tem o concurso de pessoas, quando tem o uso de armas, e aí a gente entrou naquela discussão da arma branca, que também é uma majorante, né? O sujeito cometer o roubo com uma faca, o sujeito cometer roubo com arma de fogo, e aí tem aquela diferenciação quando é arma de uso permitido e quando é arma de uso proibido ou restrito. E mais na frente, a questão do roubo qualificado pela lesão grave ou pela morte, que é o latrocínio. Então, assim, traçando esse perfil, a gente consegue compreender os vários tipos do crime de roubo. Posteriormente, nós vimos a extorsão. E na extorsão, nós observamos que ele também é um crime que é praticado com violência ou grave ameaça. Ao invés de subtração, eu tenho o instituto da tradição, ou seja, uma pessoa repassa para outra o objeto do crime. Eu entendi que, para que ocorra a extorsão, é essencial que haja uma conduta da vítima, ou seja, eu só tenho acesso à conta bancária se ela me der a senha dela, eu só tenho acesso ao Pix, eu só recebo o Pix se ele passar. Então, eu sempre vou ter que ter ali uma conduta da vítima. É nesse contexto que eu vou aqui fazer um espelhamento para que nós possamos exatamente ver, pessoal, isso que eu venho falando.
Nesse cenário aqui, a gente consegue entender essas diferenciações. O artigo 157, que trata aí do crime de roubo, com as alterações do pacote anticrime que a gente vinha falando na aula. Então, olha só, para ficar completo e fechado essa parte, esse bloco, eu espelho para gente, né, a gente fazer aqui essa análise rápida. Veja que no caput do artigo 157, eu tenho um chamado roubo próprio. E aí, eu pedi que a gente analisasse bem, que a gente fizesse uma leitura do tipo penal, para a gente entender essas diferenciações, para a gente entender do que é constituído o crime de roubo. Então, a gente analisou: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ok, isso aqui é uma coisa que está muito em voga na cabeça da gente, né? Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. E aí eu passo a fazer essa análise, né, chamando essa atenção aqui. Coloco aqui a situação: a pessoa que foi dopada naqueles golpes, Boa Noite Cinderela, né, ela é vítima do roubo chamado roubo próprio. No roubo impróprio, que é o roubo por aproximação, eu até costumo dizer, é aquele furto que é frustrado, porque a violência ou grave ameaça, ela é utilizada para que a pessoa permaneça com a posse daquele bem que foi subtraído. Então, você analisa aqui da leitura do parágrafo 1º, que incorre na mesma pena quem, depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Eu chamo a atenção aqui, ó, logo depois de subtraída a coisa. Então, se a violência ou grave ameaça é utilizada antes ou durante, eu tenho roubo próprio. Se a violência ou grave ameaça é utilizada após a subtração, para que eu permaneça com o bem, é o chamado roubo impróprio. Tranquilo. Essa outra parte aqui, nós trabalhamos em sala, né? É um crime pluriofensivo, envolve propriedade, posse, a própria integridade da pessoa, a minha integridade física, a minha integridade moral, psicológica. Não cabe o princípio da insignificância no crime de roubo. O sujeito roubou um bombom, não vale para aquele raciocínio lá do furto do bombom, né? Crime comum: sujeito passivo, proprietário ou possuidor, quem sofre a grave ameaça ou violência. Eu coloco no material, pessoal, que eu estou repassando para vocês, algumas situações práticas para fazer a diferenciação. Coloco uma classificação que a doutrina fala em violência própria ou imprópria, para você também fazer uma análise com mais calma. A consumação é aquela mesma ideia do crime de furto, basta a inversão da posse, mesmo que por um curto espaço de tempo. Obviamente que é possível tentativa. E aqui a gente chega nas majorantes do roubo, que também foi trabalhado em sala de aula, né? Eu tenho roubo majorado, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, essa majoração ela é de 1/3 até a metade. A questão do transporte de valores, desde que o agente conheça tal circunstância. Então, eu expliquei em sala de aula também que não é só o fato da vítima estar transportando valores. Essa majorante ela foi pensada naquelas situações em que eu tenho aquelas empresas que são especializadas no transporte. Então, se eventualmente eu estou transportando valores para um amigo meu que é comerciante lá em Campo Maior e eu venho a sofrer o roubo, isso por si só não majora o fato de eu estar transportando esses valores. Tem que ser empresas especializadas. Ele pode ser majorado por outras razões, né? Concurso de pessoas, majorado porque foi com uso de arma de fogo de uso restrito.
Subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado, exatamente pela dificuldade em se conseguir a devolução desse bem, o legislador entendeu de majorar. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade, é aquele roubo com restrição da liberdade, aquela situação em que o sujeito ele quer a subtração patrimonial, mas ele fica com a vítima e aquilo há um abalo na pessoa que tá sendo levada. Existem outros tipos penais, né? Extorsão mediante sequestro e tal. Esse aqui é o roubo com restrição da liberdade. Né? É uma majorante no crime de roubo. Ele não é igual à extorsão mediante sequestro, em que o sequestro ele é tido como uma condição para o pagamento. Né? Então, fazendo essa diferenciação, como a gente sempre chama atenção em sala de aula, os examinadores, muitas vezes em concurso, em exame de ordem, ele coloca essas situações para tentar confundir. Então, por isso que é importante essa leitura do código seco, né, para você poder ver bem onde é que uma coisa se encaixa na outra. Subtração de explosivos ou acessórios, que conjunto ou isoladamente possibilita sua fabricação ou montagem. Nós vimos aqui que foi uma alteração na lei, né? E nós vimos que no caso do furto de explosivos, ele é um crime hediondo, porém o roubo de explosivos e substâncias análogas não o é, porque não houve alteração lá na Lei 8072/90, e eu chamei a atenção disso em sala de aula, que às vezes o legislador brasileiro ele faz alterações e algumas alterações são inconsistentes, elas não são alterações sistemáticas, pensando no sistema todo. Ou seja, se pensou em furtos a banco, aqueles que acontecem nas cidades do interior, à noite, né, não tem pessoas ali, mas se esqueceu dessa situação em que quando houver roubo, quando houver o uso de violência ou grave ameaça, ele ficou de fora dos crimes hediondos. E o próximo aqui, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Veja que o pacote anticrime, que nesse caso aqui é uma lei mais grave, coloca que se a pessoa efetua o roubo, mesmo com arma branca, faca, um bastão, pedra, alguma coisa assim, também ocorre a majorante. Beleza? Eu também falei em sala de aula, pessoal, chamei a atenção para essa questão do quando houver várias situações que majorem, né? Eu vou aplicar a majorante maior na terceira fase e aquela outra majorante eu posso aplicar lá na primeira fase, né? Foi algo também que a gente falou e eu também coloquei aqui para depois você dar uma verificada. Roubo majorado no parágrafo 2º-A. Nesse caso aqui, eu não tenho a majorante de 1/3, eu tenho a majorante de 2/3. Veja que no parágrafo 2º, eu tenho o aumento de 1/3. No parágrafo 2º-A, eu tenho um aumento de 2/3. Então, eu tenho um aumento maior aqui quando eu tenho a arma de fogo, né? Quando eu tenho o uso aqui da arma de fogo. E nesse caso, é crime hediondo. E quando tem a destruição, nesse caso, da arma de fogo, né? E quando eu tenho aqui a destruição ou rompimento com emprego de explosivo. Nesse caso, não houve a alteração na lei de crimes hediondos. No parágrafo 2º-B, a diferença é o tipo da arma. Se a arma for de uso restrito ou proibido, o aumento é em dobro. Tranquilo? E aí eu fiz aqui um comparativo, pessoal, para a gente entender isso. Eu chamo a atenção
porque são mudanças relativamente recentes, são mudanças que tiveram com o pacote anticrime e em leis especiais. Hoje, todo o roubo que seja com arma branca ou arma de fogo, ele é roubo majorado. Se for com arma branca, ele é majorado aqui de 1/3, é a base. Se for com arma de uso permitido, a majoração é 2/3. Se for com arma de uso restrito ou proibido, o aumento é em dobro. Tranquilo isso, né? Fiz aqui a separação direitinho. Quando houver o concurso de majorantes, eu coloquei a situação, explicando exatamente como está lá no código, que eu pedi para você dar uma lida no código, né? Lembrando aquela ideia lá da dosimetria da pena, lembrando aquela ideia do artigo 59, que eu falei que é um dos artigos mais importantes do Código Penal. Né? Se você não tiver nada para fazer no final de semana, dá uma lida no artigo 159, tanto na leitura dele seco, como também na doutrina. E aqui eu coloco a questão dessa dosimetria do artigo 68, se referindo aos critérios do 59. Olha só, a título de exemplo aqui, ó. Imagine que A e B, em comum acordo, apontam armas de fogo contra a vítima e anunciam um assalto subtraindo valores. Eu tenho aqui duas majorantes, a do concurso de pessoas e a de arma de fogo. Qual é o resultado aqui, ó? O juiz deverá aplicar uma só causa de aumento. Ele vai aplicar uma só causa de aumento. No caso, a majorante do emprego de arma de fogo, porque ela traz o maior aumento. E a outra, ele vai utilizar como uma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal. É isso que diz aqui, ó, o artigo 68. No concurso de aumento ou diminuição previsto na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo todavia a causa que mais aumente ou diminua. E aí veio aquela discussão que eu coloquei em sala. Poxa, mas no caso concreto, é diferente uma pessoa que comete um crime com uma majorante ou com 5 majorantes, né? Então, essas outras 4 majorantes ficariam aí vazias. A jurisprudência dos tribunais superiores, ela é firme ao entender que essas outras majorantes, elas podem ser avaliadas, elas podem ser aquilatadas na primeira fase da dosimetria da pena com as circunstâncias judiciais. Tranquilo? Ainda que no roubo, é interessante a gente entender essa alteração que foi promovida aqui na questão do latrocínio, pessoal. Olha só. Se da violência empregada no crime patrimonial houver lesão corporal grave ou ocorrer a morte, nós verificamos que o legislador ele altera os limites mínimo e máximo da pena. No inciso 1, eu tenho lesão corporal grave. No inciso 2, eu tenho morte. É o famoso latrocínio, né? Então, latrocínio, ele é uma espécie de roubo qualificado pelo resultado mais grave. E você vê que a pena do latrocínio aqui, ó, quando ocorre a morte, a pena ela é de 20 a 30 anos. É uma das penas mais altas do Código Penal. Você vê que o homicídio simples, né, 6, 12, né? Então você verifica que a pena do latrocínio ela é muito mais alta, né? É mais alta até do que a do homicídio qualificado. Você vê lá no artigo 121, o homicídio qualificado, ele vai ter a pena mínima, artigo 121, o homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos, e o homicídio qualificado
ele vai ter pena de 12, né? O mínimo de 12 a 30 anos. Então, a pena do crime de latrocínio, ela é mais alta, inclusive, né, do que a pena. Você já começa com 20, ela é mais alta do que a pena do homicídio qualificado. E aqui eu coloco algumas observações, né? Se resultar lesão grave, com dolo ou culpa, ele foi considerado hediondo, né? Se morte, o latrocínio já era considerado hediondo. Então, assim, só recapitulando isso aqui para você não confundir. A doutrina chama de latrocínio o roubo qualificado pela morte, que é hediondo. Mas eu também tenho o roubo qualificado pela lesão corporal grave. O sujeito, no contexto do crime patrimonial, ele efetua disparos contra a vítima e causa lesão gravíssima. A pessoa perdeu um olho, perdeu uma perna, perdeu, enfim, uma função auditiva, alguma coisa do gênero. Eu tenho que, na primeira situação, lesão grave, eu tenho 7 a 18 anos, e no caso de morte, de 20 a 30 anos. E ambos são considerados hediondos. Pessoal, agora uma coisa que eu acho importante a gente saber de verdade, e que muitas vezes é cobrado, é o seguinte. Essa morte que acontece no latrocínio, para a caracterização do crime de latrocínio, ela tem que ser dentro do contexto do crime patrimonial. Se o sujeito ele vai roubar uma padaria, ele chegou na padaria e viu um desafeto dele, na qual ele já tinha uma rixa, e mata essa pessoa, você entende que há uma situação diferente aqui? Eu tenho um crime de homicídio, porque eu tinha a intenção de matar aquela pessoa por conta de uma rixa anterior que eu tinha com ela, e tenho o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma de fogo. Você entende isso? Né? Então, eu tenho essa situação. Agora, uma outra situação é, eu vou roubar uma padaria. Chego nessa padaria e acho que o caixa não está querendo abrir o caixa lá. E aí eu dou um disparo, né? Para, sei lá, assustar a pessoa. Termina que essa bala pega na pessoa, essa pessoa morre. Bom, aí foi uma morte que aconteceu no contexto do crime de roubo. Então, nesse caso, caracteriza o latrocínio. Estou falando isso porque pode acontecer situações diferentes, podem vir casos, né, em que eu tenho situações diferentes. E eu coloco aqui, ó, nessas observações, morte em decorrência da violência na execução do roubo, se na hora do roubo percebo que o réu é desafeto, eu tenho aqui concurso de crimes, artigo 157, cumulado com 121. Morte em decorrência de grave ameaça, 157, cumulado com 121, doloso ou culposo. Um assalto numa estrada movimentada. Se matou e depois subtraiu os bens, artigo 121, com o crime de furto. Olha só essa última situação aqui. O sujeito mata e, após matar, ele tinha o dolo de matar, o animus necandi, e após matar, ele faz a subtração patrimonial. A vítima do crime de furto não é, obviamente, o cadáver que está morto, mas sim os parentes que herdam ali o patrimônio daquela pessoa. Eu acho que isso ficou tranquilo, né? Penso eu que sim. Consumação do crime de latrocínio, com a morte da vítima, mesmo sem a subtração patrimonial. Uma dúvida que, por vezes, pode você ficar é que, se latrocínio é um crime contra o patrimônio, em que ocorre morte, mas se não levar nada, a pessoa chegou lá nessa padaria, apontou a arma, matou a pessoa, mas não levou nada, não levou R$1, não teve dano patrimonial ali nenhum, perda patrimonial nenhuma. Ocorre latrocínio? Ocorre latrocínio. O latrocínio está consumado. O latrocínio, ele se consuma com a morte da vítima, mesmo sem a subtração do patrimônio.
súmula 610 do STF. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Guarde isso, porque isso é muito explorado. E às vezes a pessoa cai, escorrega numa situação, mas como não teve a subtração patrimonial, como não teve uma perda patrimonial, não consumou o latrocínio, né? Olha só, outra coisa aqui é que causa muita dúvida é na seguinte situação. Existiria a tentativa de latrocínio? Existiria a tentativa de latrocínio? Ora, se a vítima não morreu, mas aquele disparo foi feito dentro do contexto da subtração patrimonial com a intenção de matar a pessoa, né? Por conta, eu quero matar essa pessoa porque ela não está me entregando o celular dela. E eu efetuo o disparo. Essa pessoa não morre. Né? Que crime seria esse? Porque para latrocínio tem que ter o resultado morte, né? Então, assim, é possível a tentativa de latrocínio? É possível a tentativa de latrocínio, porque a intenção dele era matar, não era causar lesão grave. Eu queria matar aquela pessoa para que eu pudesse subtrair o patrimônio dela. Não consegui por circunstâncias ali à minha vontade. Não teve o resultado morte, mas eu tentei, né? Então, eu tenho aqui o raciocínio aqui seria artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, cumulado com o 14.2 do Código Penal. Pessoal, isso é muito cobrado, né? É bom a gente ter isso em mente e se tiver alguma questão, se aparecer alguma questão em cima disso, não tenha dúvida. Outra coisa, pessoal, que eu acho que eu não coloquei aqui, coloquei, beleza, bacana. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Às vezes fica uma dúvida, da seguinte situação. Imagine que 3 pessoas se reúnem porque querem cometer um roubo a um comércio. Se reuniram, estão ali sem fazer nada, vamos roubar um comércio. Ninguém fala em matar ninguém. Ninguém falou em matar ninguém. Falaram em roubar. Vamos ameaçar gravemente, vamos trancar essas pessoas num quarto, numa sala, num banheiro e fazer a subtração patrimonial, beleza. Imagina na sua cabeça, A, B, C. A e B nem se passava pela cabeça dessas pessoas de matar ninguém. Mas o C é uma pessoa mais violenta, é uma pessoa mais truculenta, né? E esse C disse, olha, sou eu que vou anunciar, e vocês vão só fazer a subtração patrimonial. Quando eles chegam lá no estabelecimento, C puxa a arma, né? Começa a discutir com o proprietário diz que não vai dar o dinheiro, não sei o quê, e nisso C efetua o disparo por conta e vontade dele, né? Ele foi lá e matou o proprietário. Qual é a resposta criminal para essa situação? Pessoal, olha só, não tenha dúvida. Eu sei que você sabe que aconteceu um latrocínio, isso é certo. Agora, latrocínio para os três? Para os três. Quando ocorre o concurso de pessoas, quando ocorre esse ajuste prévio, eles estão ali para tudo. Não é porque A e B não desejava, não queria, mas a partir do momento em que há um acordo, há uma combinação para fazer determinado crime, pronto. Aquele ajuste ali, ele já vai ligar a pessoa àquela hipótese. E veja se você consegue entender isso. O roubo ele é um crime com violência.
ele é um crime com violência e com grave ameaça à pessoa. Isso é previamente disposto ali no artigo 157. E se houver morte, eu sei que haverá uma consequência maior, né? Então, a partir disso, toda a doutrina, a jurisprudência, isso não tem nem divergência em cima disso, eles apontam que A, B e C serão responsabilizados pelo crime de latrocínio. Isso no contexto de concurso de pessoas, mesmo que um só tenha ali efetuado o disparo. Tranquilo isso, né? Isso eu coloco aqui, pessoal, tá no material, né? Outra coisa que eu falei, que eu falo em sala e sempre coloco, é essa questão que o pacote anticrime, ele é uma lei que criou situações de maior gravidade. Ele cria qualificadoras, ele cria majorantes. Então, é necessário a gente entender que crimes que tenham datas, eu tenho que saber essas datas, né? Coloquei até aí, ó, o pacote anticrime entrou em vigor numa quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Portanto, preste bastante atenção nas datas em questões de exame de ordem, concurso público, né? Porque como se trata de lei penal mais grave, ela não vai retroagir, beleza? O próximo crime, que nós também presencialmente conversamos, é o crime de extorsão. Na extorsão, a gente entendeu que ele também é composto pela a ideia da violência e grave ameaça. Porém, o tipo penal ele não fala em subtração. Ele fala que tem que ter um fazer ou deixar de fazer alguma coisa por parte da vítima. Isso foi até objeto de pergunta em sala. Houve quem perguntasse, né? Por que que numa situação a vítima tem que fazer alguma coisa? Porque o próprio tipo penal ele exige isso. É da essência da extorsão que o sujeito ativo, que o agente, ele só vai conseguir o desiderato dele se houver a minha participação, só se eu fornecer a senha, só se eu levar ele até o local para ele fazer a subtração patrimonial, só se eu efetuar o PIX, né? E isso a gente consegue entender melhor quando a gente faz essa leitura. Então, no material, nós temos aí, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Indevida vantagem econômica. Né? A fazer, aqui o fazer, ó, fazer. Tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Né? E aí vem constranger, a obrigar ou coagir com violência física ou moral, a fazer ou deixar de fazer com o fim de obter vantagem econômica indevida, se devida. O crime é o exercício arbitrário das próprias razões. Então, eu coagir alguém a me pagar o que ele me deve, isso é extorsão. Né? Perdão, isso é exercício arbitrário das próprias razões. Porque, como ele me deve, ele tem uma dívida comigo, essa cobrança ela é até devida. Mas qual é o meio normal de eu fazer uma cobrança? Através de uma ação de cobrança, e não através de uma ameaça criminosa. Beleza? Coloquei aqui os exemplos. A obriga B a sacar dinheiro no caixa eletrônico, efetuar compras no cartão de crédito, se não mata um parente. A ameaça de mal espiritual foi algo que a gente também falou em sala de aula. Sexo, extorsão. Muitas vezes a pessoa ela é coagida, ela é ameaçada a fazer ali a oferecer uma vantagem econômica por conta de nudes, enfim. Coloquei até essa questão em sala de aula, né, que foi objeto do concurso para delegado de polícia. E coloquei também aqui, pessoal, no seu material, essa observação. Se houver
a divulgação da foto, haverá concurso dos crimes de extorsão e de divulgação de cena de sexo, revenge porn, né? Que é o artigo 218, inciso C do Código Penal. O crime de extorsão, ou sextorção, ele usa aquela imagem para pedir dinheiro, para pedir alguma vantagem patrimonial. Só que só o fato de divulgar, se ele efetivamente divulgar aquela cena de sexo, eu vou ter um crime contra a dignidade sexual, lá do artigo 218 do Código Penal. Beleza? Isso aqui a gente comentou, falamos sobre a consumação, que ele é um crime formal, ou crime de consumação antecipada. Coloco aqui alguns exemplos. Nós, bem no finalzinho da aula, e falo isso para quem não foi e que vai assistir a gravação, né? A gente fez essa diferenciação da extorsão do roubo. No roubo existe a subtração, na extorsão a tradição, na extorsão o comportamento da vítima ele é imprescindível, senão eu não consigo ter, o agente criminoso não consegue obter o resultado econômico. No roubo, a coisa é subtraída no momento da violência ou da grave ameaça. Na extorsão, existe um mal que é anunciado para o futuro. Roubo e extorsão não são crimes da mesma espécie, portanto, não admite crime continuado. Isso aqui foi outra coisa que a gente também chamou a atenção. Extorsão majorada, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, você tem aí um aumento de 1/3 e a metade. Extorsão qualificada é crime hediondo quando ocorre lesão corporal ou morte. Importante essa colocação aqui. Semelhante ao roubo. O roubo, quando tem a morte ou a lesão grave, né, lá é crime hediondo também. Extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima ou sequestro relâmpago. Turma, olha só. Assim como existe o roubo com restrição da liberdade, eu tenho a extorsão com restrição da liberdade. Eu também posso fazer o seguinte: eu posso pegar a vítima e o filho dela, e aí eu digo assim, ó, vamos até um caixa eletrônico e você vai fazer um saque agora, do máximo que você tivesse, senão eu mato seu filho, né? Então você está vendo que eu tenho, se fala até em sequestro relâmpago, né? É até meio indevido esse termo, mas é um termo que se popularizou muito. Então, o que acontece? Por que é extorsão? Por que não é roubo? É extorsão porque eu só consegui aquele dinheiro porque ela foi lá no caixa eletrônico e fez lá, colocou a senha dela, retirou o dinheiro e trouxe para mim, entende? Então, assim, a diferença do roubo e da extorsão é exatamente essa. As pessoas falam muito em roubo, 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 eu fui roubada. Mas, tecnicamente, existe a diferença. No roubo, eu, sujeito ativo, vou lá e retiro. O bem está na minha disposição para fazer a subtração. Lá na extorsão, eu tenho que ter uma participação da vítima, né? Então, existem essas duas situações. Trouxe para você fazer essa análise, beleza? Golpe do falso sequestro, extorsão e o pacote de crime. Eu faço aqui algumas observações. Extorsão mediante sequestro. Pessoal, olha só. Existe a extorsão com a restrição da liberdade e existe a extorsão mediante sequestro. E existe o crime de sequestro. Só para ver como o legislador penal ele faz essas divisões, né? Mas muita calma nessa hora. Beleza.
Eu sei que tem um roubo com restrição da liberdade, entendi. Eu sei que tem a extorsão com a restrição da liberdade, eu entendi. E agora eu tenho uma tal de extorsão mediante sequestro. Simples. Na extorsão mediante sequestro, como é que fala que é o artigo 159? Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Pessoal, olha só. Na extorsão mediante sequestro, eu primeiro sequestro a pessoa, ou seja, eu primeiro retiro eu ataco a liberdade daquela pessoa, e o sequestro, ele é uma condição para o pagamento pelos parentes daquela vítima da restrição da liberdade. Você entendeu isso? É diferente essa situação. Ver que naquele caso lá que eu fiquei com a pessoa ali, foi por isso que chamam de sequestro relâmpago, né? É porque no contexto da extorsão ali, eu restringi a liberdade. Por isso que é extorsão com restrição da liberdade. Aqui não, aqui eu sequestrei. Eu sequestrei a pessoa, peguei a pessoa e coloquei no cativeiro. Pá, tá lá. Coloquei no cativeiro, passei um dia sem dar notícia, 2 dias, 3 dias. As pessoas preocupadas aí eu li. Olha, eu estou com seu filho, e aqui você vai fazer assim, assim, assado, você vai deixar, eu quero em espécie tantos milhões para que eu possa libertar seu filho. Essa é a extorsão mediante sequestro, né? É crime hediondo, independente de morte, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica, quando for constrangida a entregar dinheiro, às vezes eu posso extorquir de uma empresa, né? Enfim, forma qualificada. E aqui tem umas situações em que aumenta a pena se houver morte, se houver lesão corporal, se a vítima for menor de 18 ou maior de 60, beleza? É importante entender que existe a delação premiada. Delação premiada, pessoal, é um instituto que ele ficou famoso há alguns anos atrás. Operação Lava Jato, não sei o quê. Mas você observa que ele é um instituto que ele já existia há décadas atrás no Código Penal. O que ele fala aqui no artigo 159, parágrafo 4? Se o crime é cometido em concurso, esse concurso aqui é o concurso de pessoas, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado, olha só, isso aqui é uma condição, né? Ele tem que delatar dos seus companheiros, facilitar a libertação do sequestrado, ele tem a pena reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, ele é criminoso, vai ser condenado, mas vai ter aí uma diminuição na sua pena. Beleza? O artigo 160, para fechar, ele trata da extorsão indireta, que visa combater práticas dos atos do AJ. Às vezes a pessoa manda você assinar aqui um documento lhe incriminando ou dizendo que você deve uma dívida fictícia, ou dívida, ou qualquer outra coisa que possa incriminar, né, aquela pessoa. Eu tenho aí a chamada extorsão indireta. Isso aqui é um crime que visa combater a agiotagem, uma situação bem específica. Tranquilo? Meus amigos, eu vou encerrar a gravação aqui e irei fazer outras gravações para que a gente possa ter essa conversa e você possa ver várias vezes aquilo que muitas vezes foi falado em sala, muita gente não pôde estar presente, e para você assistir aí quantas vezes você quiser, tá certo? Interrompendo aqui o compartilhamento e vamos dar por encerrado.